Então, agora vamos começar a incrível conexão intestino-cérebro. Descubra a relação entre as emoções e o equilíbrio intestinal. Camila Rowlands. Foi publicado em 2017. Introdução. O objetivo deste livro é aproximar o leitor a uma fascinante e, por enquanto, silenciosa revolução. Não é um livro dirigido a profissionais, mas sim um livro para curiosos e interessados que desejam ser uma ponte entre os primeiros e os segundos. No meu ir e vir, exploradora e alerta, por seminários, escritórios, atualizações e diversas pesquisas sobre nutrição e alimentação consciente, deparei-me com algumas surpresas que me conduziram até um tema a priori complexo, mas muito tentador, a conexão intestino-cérebro. Apesar de, no começo, me parecer talvez uma questão um tanto científica que se afastava do meu campo de trabalho, em seguida fui descobrindo como, no fundo, se tratava simplesmente de um passo adiante, sem me desviar nem um pouco do meu caminho. Aquele novo mundo a ser descoberto, que se estendia à frente dos meus olhos e da minha mente, me confirmaram de forma decisiva e apaixonante que a recuperação da nossa prudência como espécie passa pelo retorno à nossa essência selvagem. E, além disso, me proporcionava dados científicos como esgrimir, tal qual uma espada frente aos céticos. Nunca antes tinha sido revelada a mim com tal claridade a enorme verdade que encerra o aforismo: somos o que comemos. Porque nunca antes tinha visto tão claramente que o medo, a ira, o amor, a felicidade, a paz do espírito, o equilíbrio emocional, em definitivo, o que somos e o que vivemos, são assuntos das vísceras e que talvez nelas habite, se expresse ou esquive o subconsciente. O que vou expor nas seguintes páginas é uma mera introdução. Mais do que isso, é um convite. Muito do que vou contar parece ciência ficção, mas garanto a você que não é. E, além disso, qual ciência não tem sido a ficção de um visionário até que tem chegado à confirmação empírica? Aqui ofereço a vocês quantas confirmações e anteabro a porta que alguns visionários têm descerrado a todos. Preparem-se para o assombro. Obrigado por me acompanhar. Camila Rowlands. Uma boa notícia: você tem dois cérebros. Pelo menos um deles você usa com certeza. Até pouco tempo, acreditava-se que o comando absoluto sobre o resto dos órgãos era exercido pelo cérebro, que desde o alto dirigia, por exemplo, a atividade intestinal. Assim, o intestino era considerado pela ciência tal qual um mero subordinado, que acatava as ordens desse chefe todo-poderoso que habita a zona nobre da torre. Contudo, hoje se sabe que o intestino tem o mesmo grau de importância que o cérebro cranial. Isso é assim a ponto de que se fala de um segundo cérebro, e não em sentido metafórico. O intestino é literalmente nosso segundo cérebro. Sim, você leu bem. O que a gente conhece popularmente por tripas é, na realidade, um cérebro e a sua função neuronal é extraordinariamente semelhante à desse outro cérebro, mais do que conhecido, e com o qual mantém inúmeras semelhanças em nível bioquímico e celular. E não somente isso, o nosso cérebro cranial não poderia subsistir sem o nosso cérebro intestinal. Porém, esse sobreviveria sem problemas, sem a necessidade daquele. Ambos os cérebros estão em constante comunicação, mas, contrariamente ao que caberia supor, é o segundo cérebro que envia mais mensagens ao chamado primeiro cérebro, e não vice-versa. Ou seja, vai mais informações do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. Os últimos estudos demonstram que 90% das fibras do nervo vago
o nervo que se estende desde o bulbo raquidiano até as cavidades do tórax e do abdômen, e que rege muitos processos orgânicos, são aferentes, o que quer dizer que transmitem sinais de abaixo para cima, ou seja, do intestino até a cabeça. O nervo vago funciona basicamente feito um canal de informação desde o trato gastrointestinal até o cérebro. Dessa forma, as nossas tripas têm muito mais que dizer ao cérebro do que o cérebro a elas. E como veremos ao longo desse livro, a função desse fluxo de informação intestino-cérebro definitivamente não se limita a nos avisar quando temos de comer. Entre as duas ops, entre as duas capas de músculo que revestem as paredes de nosso sistema digestivo, estende-se uma rede de neurônios, cuja estrutura é a mesma que a dos neurônios cerebrais, com as quais compartilham várias capacidades, dentre elas, a capacidade para liberar importantes neurotransmissores. Trata-se de uma rede muito extensa de mais de 100 milhões de células nervosas, quase o mesmo número que contém a medula espinhal. A grande diferença no que diz respeito às capacidades reside em que o cérebro intestinal não está capacitado para gerar pensamento consciente e, portanto, não raciocina nem toma decisões, ou seja, o segundo cérebro sente, mas não pensa, mesmo que pareça saber e perceber intuitivamente. Não obstante, os surpreendentes resultados de várias pesquisas de vanguarda mostram que esse segundo cérebro tem memória e pode aprender. De fato, começa-se a trabalhar com a hipótese de que o intestino tem a capacidade de experimentar, não apenas de refletir emoções básicas como o medo e sofrer os seus próprios transtornos neuróticos. Nelas podem ser incluídas as úlceras e as doenças crônicas, a gastrite, por exemplo. Outra curiosa semelhança que faz pensar que haja relação entre o intestino e os ciclos do sono é que durante o descanso noturno a atividade digestiva cessa e o sistema nervoso entérico emite ondas lentas em formas de contrações musculares em ciclos coincidentes com os do cérebro. Ali pode residir a base biológica da sabedoria popular que afirma que um jantar excessivamente abundante gera pesadelos ou que por trás de uma farta ceia a pessoa tem horríveis sonhos cheios de tartarugas Galápagos. Cada vez é mais evidente que o objetivo dessa rede neuronal que cobre todo o tubo digestivo e que constitui o que se conhece por sistema nervoso entérico, SNE, vai muito além da função digestiva, que é bastante complexa e consiste em levar a comida por meio de todo o tubo digestivo, mediante os movimentos ondulatórios peristálticos, secretar sucos digestivos, digerir os alimentos, absorver os nutrientes, transportar esse material até o sistema circulatório, expulsar os resíduos, dentre outras funções. Enfim, quase nada. Essa irmandade cerebral surge desde o nascimento de ambos os órgãos. No que se refere ao desenvolvimento embrionário, os dois cérebros têm a mesma origem. Tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso entérico surgem da crista neural, que na realidade é uma população de células migratórias que aparecem em etapas primárias do processo. Ao migrarem, algumas delas formarão parte do sistema nervoso central e outras se transformarão no sistema nervoso entérico. De fato, também existe grande semelhança entre os nossos miolos e nossos intestinos, comprimidos uns e outros nas suas correspondentes caixas. O nervo vago que une ambos sistemas aparecerá posteriormente, mas está claro que são sistemas criados para se estender desde o momento mesmo da gestação. Na crônica da evolução, se sabe que esse segundo cérebro, o cérebro digestivo, foi o primeiro a aparecer. Foi, na realidade, o cérebro original.
Organismos unicelulares primitivos que apareceram há mais de 3.500 milhões de anos e que consistiam em um mero tubo digestivo, a partir do qual depois se desenvolveria o sistema nervoso entérico, sobreviviam aderidos às rocas à espera do alimento passar casualmente por ali. Mais tarde, com a evolução da vida na Terra, esses organismos desenvolveriam sistemas mais complexos e apareceria o sistema nervoso central, necessário para uma existência cada vez mais proativa. Embora seja o cérebro cranial o que tenha marcado a diferença na nossa evolução e que, graças a ele e às suas capacidades, a nossa existência tenha se expandido e continue se expandindo, também tem nos tornado surdos, aquilo que percebemos por meio das entranhas. Temos calado a nossa parte animal e, com ela, sutilíssimas capacidades perceptivas em estado puro, sem filtro algum. É importante que aprendamos a escutar o que ditam as nossas entranhas. Ainda melhor, é importante que nos lembremos o que há milhares de anos sabíamos. Os nossos ancestrais se guiavam pelos seus instintos e intuições. A sua atividade mental ainda era muito rudimentar. Quer dizer que se guiavam pelo seu cérebro intestinal. O nervo da compaixão. O nervo vago. O 10º dos 12 pares de nervos craniais é um nervo fascinante. Entre as suas múltiplas funções está a de produzir essas ondas quentes que se expandem pelo nosso peito quando nos emocionamos ou alguma coisa nos comove. As mesmas ondas que provocam essa tepidez interna que sentimos quando nos abraçam, por isso se conhece como o nervo da compaixão. O curioso apelido é obra do neurologista Stephen W. Porges, que o chamou assim ao descobrir a capacidade amorosa de grande parte da sua atividade. Em pesquisas recentes, vários científicos têm dado continuidade a essas primeiras descobertas e afirmaram que o apelido é mais correto do que suspeitavam. Esses científicos sugerem que a ativação do nervo vago está diretamente relacionada com sentimentos de cuidado, proteção e ética. Eles chegaram a essa conclusão depois de observar que indivíduos que apresentavam um alto grau de ativação desse nervo em estado de descanso tendiam a sentir e expressar sentimentos elevados de compaixão, altruísmo e gratidão. Em um estudo de 2010, publicado na revista Psychological Bulletin, Dr. Keltner, doutor em psicologia pela Universidade de Berkeley, e a sua equipe mostraram como, ao mostrar imagens de um grande sofrimento massivo aos sujeitos do experimento, se desencadeavam neles fortes reações de compaixão, ao mesmo tempo em que se ativava o seu nervo vago. Além disso, hoje se sabe que a sua estimulação pode incrementar as nossas habilidades cognitivas, acalmar o nosso estado de ânimo e equilibrar o nosso comportamento. Não é de se surpreender, portanto, que alguns autores falem desse nervo da compaixão como a conexão entre o corpo e o espírito. E se, como temos visto, o 90% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, transmitem sinais de baixo para cima, do intestino até a cabeça. Talvez quando falamos de reações viscerais, estamos sendo muito mais literais do que imaginávamos. De centro energético, a mera barriga, nossos antepassados e nós. Maneiras muito diferentes de olhar o nosso umbigo. Tudo isso os sábios do Antigo Egito intuíram bem antes. Os doutores da Bacia do Nilo colocavam as emoções nos fedorentos intestinos, consideravam o estômago como a foz do coração, órgão dos sentimentos, o entendimento e a inteligência.
No papiro Ebers, um dos primeiros tratados médicos que se conhecem, aproximadamente 1550 a.C., o coração amedrontado aparece diretamente associado a uma digestão defeituosa. Na sua mitologia, também encontramos um personagem relacionado com o tema. Parece que o ibis, pássaro sagrado para os egípcios, é associado ao deus da saúde. Thoth foi a principal fonte de inspiração para os enemas que começariam a ser aplicados como terapia aproximadamente 2500 a.C., já que, utilizando o seu longo bico encurvado, se introduzia água no ânus para limpá-lo. Essa prática chegou a ser tão valorizada e seus efeitos tão desejados que se tornou um hábito generalizado de toda a população. Era comum aplicá-lo pelo menos uma vez por mês. Essa limpeza era considerada muito importante, a ponto de existir na corte um médico cuja função era administrar os enemas aos monarcas e às pessoas próximas a ele. Esse peculiar doutor era chamado de guardião do ânus, segundo uma inscrição na comuna de Isis. E a limpeza, seja do lar ou do palácio, não se considerava somente física. Ao se aplicar os enemas, também se limpavam todos os descartes que vertia o coração ferido, excedido e confundido. A medicina ayurvédica também considerava e considera ainda hoje esse tipo de limpeza muito mais que uma prática biológica. Para essa medicina ancestral, trata-se, sobretudo, de uma limpeza energética e, portanto, emocional. Em muitos textos de diferentes correntes místicas e religiosas, se fala com toda clareza da relação entre a limpeza corporal e a pureza de espírito, e não somente sobre a pureza espiritual, pois existem numerosas crônicas que testemunham como, sem ir muito longe, os romanos associavam o alívio intestinal à clareza de ideias. Não só as emoções e a energia que se vinculam às tripas, também o entendimento. Por esse motivo, os banheiros públicos, com seus longos bancos ocos, eram cenário habitual de brilhantes dissertações políticas, filosóficas e de todo tipo. Perante semelhantes demonstrações de eloquência, os odores ficavam em segundo plano. Ah, meu Deus! Outros exemplos de respeito perante os nossos desprezados intestinos os encontramos igualmente nas delicadas medicinas orientais que atribuíram e atribuem ainda hoje à zona do ventre o nosso autêntico centro vital. Na realidade, não se referem a nenhum órgão em concreto, mas sim a um ponto de localização, um ponto situado por baixo do umbigo, denominado Dantian, cuja tradução literal seria área do ventre. Na medicina chinesa, e Hara, Hara, nas artes marciais japonesas. Nesse centro se integram mente e corpo. É um centro energético no qual há de se concentrar o Qi, a energia universal cósmica, e com ele o poder pessoal. Trata-se de uma bússola interna carregada de sabedoria. Para eles, o segredo da saúde e do bem-estar, estendido por um estado de serenidade e calma profundas, unido à integração correta de todos os sistemas orgânicos, residiria na capacidade de se conectar com esse centro. Esse é praticamente o objetivo de disciplinas tais quais o Tai Chi ou o Qigong. As palavras de K.G. Durkheim, cuidado do Hara, exerce uma virtude curativa em relação ao nervosismo, sob qualquer forma em que se apresente.
O Qigong é uma técnica milenária de sanação taoísta que parte da premissa de que o abdômen é o centro do organismo e das nossas emoções. Essa disciplina considera que a zona do ventre é a área da conexão energética do nosso corpo com a fonte de energia cósmica. A tradução mais correta de Qi é energia, de Neizang é vísceras. O Qi se escreve Xi é energia e Neizang é vísceras. E seu objetivo é limpar a energia nociva presa no mais profundo, para assim restaurar a vitalidade. É o homem moderno que tem envolvido todo o tema intestinal em forte tabu e displicência, quando não em repugnância. Suponho que parte dessa desnaturalização que sofremos deva ser o afastamento de nossa essência e de termos soltado da mão de nossa mãe natureza. Mas nossa mãe sempre sai a nos procurar e ela nos encontra. Acupuntura abdominal do Dr. Bo Ziyuan. Existe uma anatomia da energia que não aparece em nossos modernos tratados de medicina. O doutor é difícil dizer o nome dele, Ziyuan explica que seu particular método, desenvolvido há mais de 20 anos, principalmente na China, mas também nos Estados Unidos e Europa, parte do princípio de que há poucos pontos específicos no abdômen que correspondem a problemas neurológicos. O ponto de acupuntura denominado Shen é o encarregado de distribuir o Qi em todo o corpo e estimular esse e outros pontos de acupuntura da região abdominal, harmonizar os órgãos que estejam sofrendo alguma disfunção, desequilibrando-o. Ao fazer isso, estamos ajustando a harmonia de todo o organismo. No abdômen encontra-se um complexo sistema de regulação e controle que se forma durante a fase embrionária e é o sistema-mãe de todo o sistema de meridianos que conhecemos. Embora a aplicação das agulhas seja superficial, o efeito energético afeta os órgãos em níveis profundos. Para a medicina chinesa, os órgãos e as vísceras estão diretamente conectados com o nosso sistema emocional. E para curar um transtorno no âmbito das emoções, é preciso buscar a origem orgânica. A sua técnica de acupuntura não é apenas efetiva em doenças ósseo-musculares e transtornos do sistema locomotor, mas também pode exercer influência positiva em transtornos psicológicos e em problemas vinculados ao sistema nervoso, aos processos cognitivos e ao equilíbrio emocional. Atualmente, essa técnica está sendo aplicada com sucesso no tratamento de ansiedade, depressão e mesmo em doenças tais como Parkinson e Alzheimer, com resultados evidentes que a medicina ocidental não pode explicar. O doutor Bo Jian, eu vou soletrar aqui as letras dele, é B-O, aí é separado, Zhihyun. Tem documentado tais resultados por meio de ressonâncias magnéticas de cérebros em pacientes sadios antes e depois de sessões de acupuntura abdominal. Essas imagens mostram que após o tratamento, o número de áreas cerebrais ativadas aumentava. Uma notícia não tão boa. No seu segundo cérebro mandam os bichos, pássaros e bactérias, a cada cérebro o seu. O que você pensaria se alguém lhe dissesse que no seu interior habitam muitíssimos mais micro-organismos alheios a você do que células humanas? Que você, mais do que um indivíduo, é um ecossistema no qual bilhões de micro-organismos vivem organizados em contínua atividade? Que, se levamos em conta o seu ADN, se chamar de ser humano é uma inexatidão? Por cada célula com ADN humano, temos em nosso corpo 10 micro-organismos que não são humanos.
Você acreditaria que, além disso, que se ele dissesse que a sua saúde, não somente física, eis a grande surpresa, mas também mental, depende das bactérias que habitam em suas entranhas, que ocupam mais terreno em você do que você mesmo, e que essas bactérias determinam em grande medida o seu comportamento e a sua personalidade? Talvez depois de ler novamente os 2 parágrafos anteriores, você esteja pensando: Hum, bom, não sei. Depende de quem me diz isso. É bom que seja dito que essa me parece uma premissa mais do que razoável nesses tempos em que todo tipo de panaceias e teorias científicas circulam pelas redes sociais enlouquecidamente e sem filtro. Afirmações que vão se distorcendo, mensagens enviadas por um telefone sem fio. Aquele jogo engraçado da infância em que uma mensagem que partia, sendo plenamente coerente, após de passar por várias bocas e orelhas, chegava transformada em um disparate ao ouvido do último jogador. Pois bem, acontece que essa teoria tão excêntrica tem sido lançada por numerosos pesquisadores entusiasmados pelo grande potencial no que a saúde se refere, desde desse micro-universo que nos habita. Hoje se sabe que a maior parte da vida na Terra é microbiana e que os animais estão compostos, mais do que qualquer outra coisa, de comunidades de micro-organismos. E dentre os animais incluímos, obviamente, o ser humano. Para nós, assim também para os demais animais, comunidades são um componente absolutamente essencial do que somos. Um ser humano não é um indivíduo, é a soma do indivíduo e dos micro-organismos que nele se hospedam. De fato, como já comentei, possuímos 10 vezes mais bactérias que células próprias. A população total de bactérias em nosso organismo pode chegar a pesar entre 1 e 2 quilos. E tanto os primeiros quanto os segundos evoluem ao mesmo tempo e se adaptam em uma relação simbiótica em que a ajuda mútua é absolutamente necessária para a subsistência. Na realidade, o ser humano é um recém-chegado. Aparecemos há apenas 200 mil anos. Sem micróbios não existiríamos, mas se desaparecêssemos, acredito que nenhuma espécie sentiria a nossa falta, nem sequer os micro-organismos. Contudo, não nos confundamos. Os micróbios atuais não são os do passado. Os micróbios atuais estão tão evoluídos como nós e são infinitamente mais resilientes. Perante uma catástrofe planetária, poderiam se readaptar e sobreviver. O motivo pelo qual ninguém se preocupou em buscar bactérias no estômago antes da década de 70 do século passado deve ser o fato da comunidade científica da época acreditar que as bactérias não poderiam viver em um ambiente ácido. Mas acontece que é possível, elas podem sim, o que as torna, quando ficam ruins, inimigos difíceis de serem vencidos, uma vez que, para sobreviver, adaptam-se a situações extremas e podem mesmo chegar a se transformar em brutais assassinas. São os organismos indiscutivelmente vitoriosos de fato, em nível evolutivo, pois a vida nasceu de uma bactéria ancestral comum. E durante quase 3.000 milhões de anos, só existiram bactérias na Terra. É esse e outros motivos que permitem a elas mudar com total facilidade. Poderia-se dizer que somente antes de nascer somos 100% humanos? Uma vez que chegamos ao mundo exterior, nossa, somos unicamente 10%. Surpreendentemente, não é verdade? Eu diria que é até inquietante e certamente faz que se desequilibre toda uma perspectiva. E isso, que é tão difícil de assumir, acontece
porque nossos companheiros bacterianos são recrutados desde o momento do parto e durante a amamentação, período no qual, entre outros processos, os açúcares absorvidos do leite materno, que o neonato não pode digerir, atuam em forma de fertilizantes na flora intestinal, ou seja, da microbiota. Mais adiante vou explicar o termo. Ativamos a microbiota no momento em que nascemos e a partir do instante da exposição pós-natal, começamos a desenvolver um ecossistema bacteriano pessoal. Se o nascimento é por parto natural, a transmissão bacteriana é direta da mãe à criança, cuja pele, ao atravessar o canal vaginal e também ao entrar em contato com as fezes e os líquidos da mãe, se impregna de bactérias que despertam a sua imunidade. E não só por via tópica, mas também por via oral, a essas bactérias depois se somam também as engolidas na primeira abocanhada de ar. Apesar disso, as crianças nascidas por cesariana não entrarão em contato com as bactérias vaginais e fecais da mãe e adquirirão uma macrobiota totalmente diferente aos nascidos em parto natural. Os bebês nascidos pela intervenção cirúrgica são colonizados por outro tipo de micro-organismos, aqueles que se originam no ambiente do hospital e aqueles provenientes de contato com o pessoal de atenção sanitária, e são colonizados através da pele, algo que se pode considerar, em certo modo, antinatural. As diferenças são muito marcantes, por exemplo, na microbiota dos bebês nascidos por parto natural, predominam as bifidobactérias, importantíssimas, porque inibem o crescimento de micro-organismos prejudiciais, estimulam a função imunitária, prevêem a diarreia, sintetizam vitaminas e outros nutrientes, protegem contra o câncer e ajudam a digerir amidos complexos e fibra dietética. E as crianças trazidas ao mundo por meio da cesariana carecem completamente delas. A amamentação também é determinante, reforça e alimenta toda a colônia adquirida para o bebê a partir do momento do parto. As crianças amamentadas desenvolvem um sistema imunológico muito mais eficaz que o desenvolvido por crianças alimentadas com leite em pó. Os recém-nascidos contam com um sistema imunológico complexo, mas imaturo, e na sua maturação, os micro-organismos intestinais representam um papel fundamental, considerando que se servem de estímulos imunogênicos. Estímulo imunogênico é aquele capaz de gerar uma resposta imune. Por isso, é tão importante nesse sentido o leite materno, porque além de proporcionar à criança o aporte necessário em relação às calorias, vitaminas e proteínas, é rico, e isto é o que faz dele algo insubstituível em componentes específicos de defesa, as bactérias de microbiota, por exemplo. Os estudos prospectivos têm demonstrado, sem dúvidas, que a morbilidade em relação às doenças infecciosas é muitas vezes maior que crianças alimentadas artificialmente do que em crianças amamentadas. Aproximadamente aos 2 anos e meio, a criança já terá desenvolvido uma comunidade microscópica totalmente madura. Esses diminutos hóspedes que se comportam iguais a um órgão só e cuja maior concentração a encontramos precisamente no nosso segundo cérebro, 90% mais ou menos, estão despertando grande interesse e atualmente tem se tornado ponto de pesquisa de grande número de pesquisadores a trabalharem na busca de novas terapias efetivas contra todo tipo de transtornos neuropsicológicos, incluindo transtornos complexos considerados incuráveis e cuja origem e desenvolvimento estão envolvidos ainda hoje em uma nebulosa de incógnitas, como são o Alzheimer ou o autismo.